Você sabe por que você não está atingindo as suas metas? Não somente as suas metas profissionais, mas também as suas metas pessoais? Você sabe o que te bloqueia? Quais são as suas crenças limitantes? Meu nome é Marco Michalik e vamos falar sobre esse assunto agora. Eu sou o Marco Michalik e trabalhei na parte de vendas durante 27 anos, representando marcas esportivas de renome internacional. Hoje eu estou como Master Coach e eu quero ajudar você, o profissional de vendas, a atingir as suas metas, os seus objetivos, com a minha experiência e com a metodologia do coach, que é muito eficaz e muito eficiente. Nós vamos começar de uma forma bem diferente. Nós não vamos falar de planejamento, de estratégias, ação, foco, não. Nós vamos começar sobre crenças limitantes. Porque possivelmente você não está atingindo as suas metas, como disse antes, seja profissional ou pessoal, porque você tem alguma crença limitante ou algumas crenças limitantes. Existem 3 tipos de crenças limitantes: herdada, adotada e por experiência. Herdada de quem? Herdada de seus pais ou de um parente próximo. Adotada de quem? Você pode ter adotado de um colega, de um amigo ou de uma pessoa desconhecida. Você viu aquela pessoa falando uma determinada coisa e você captou aquela mensagem ali e colocou na sua vida como uma crença. E por experiência? Por experiência, como o próprio nome diz, você passou por uma experiência intensa e aquela única experiência que você passou, você leva ela para a sua vida como uma crença limitante. E aí você pergunta: Marco, mas seja mais detalhista, explique isso aí para a gente, o que é herdada, adotada por experiência. Então vamos lá. Todos nós temos as nossas crenças limitantes porque elas já começam na infância. Alguns vão superando isso com mais facilidades e outros não. A crença herdada, a gente herda do pai, da mãe, de um parente próximo, como eu disse. Como isso acontece? Vamos dar um exemplo. De repente, você cresceu ouvindo seu pai dizendo para você o seguinte: você não serve para nada. E você ouvia aquilo constantemente, você cresceu acreditando que você não servia para nada. E você levou isso para a sua vida adulta. Então você tem que eliminar essa crença limitante, o que está te bloqueando. Muitas vezes você não consegue desenvolver no seu trabalho profissional, ou seja, na sua vida pessoal, devido a esse bloqueio. E como fazer? Você tem que trocar esse pensamento limitante, isso que te bloqueia, por pensamentos positivos, coisa que te impulsiona mesmo para cima. Então, acordar de manhã e falar assim: eu sou capaz, eu posso, eu vou conseguir, eu vou superar as minhas metas, eu vou atingir as minhas metas. E não somente manda isso para o seu cérebro, como você escreve frases que te leva para cima. Escreve algo: eu sou o melhor, eu sou o cara, eu vou conseguir, e vai colocando isso, deixa isso na sua mesa do trabalho, deixa no seu notebook, deixa na sua casa, no banheiro, na cozinha, e vai lendo. Por quê? Porque você tem essa crença desde a infância. Então agora você precisa trocar a mensagem que você manda para o seu cérebro, desassociar essa mensagem negativa por mensagens positivas. E o cérebro, ele vai habituando, porque você está mandando essas mensagens diariamente. E você está lendo, você está escrevendo. A sua mente, ela vai processar isso positivamente e de uma forma diferente do que você pensava antes. Então, esse é um exemplo da crença herdada. Adotada. Vamos supor que você adotou a seguinte crença: homem não presta, ou mulher não presta. Você não passou por essa experiência. Vamos
colocar dessa forma. Você não passou por essa experiência, mas você ouviu alguém dizer isso, certo? Quando você ouviu e adotou isso para você, você acredita que todo homem não presta, ou toda mulher não presta. Como é que trabalha isso? Trabalha da seguinte forma: quais homens especificamente não prestam? Quais mulheres especificamente não prestam? Porque quando você coloca especificamente, você tem que dar nomes. E aí você vai ver que é fulano, beltrano e ciclano. Ou seja, são poucas pessoas, a gente não pode generalizar. Então a gente não pode adotar uma crença simplesmente porque a gente viu uma pessoa passar por isso e a gente acha que todo mundo vai passar. Então esse é um exemplo da crença limitante adotada. E a por experiência? Bom, por experiência, tem vários exemplos. Eu vou citar uma que eu ouvi certa vez de um diretor de uma empresa. Ele disse para mim o seguinte: não existe uma segunda chance para se causar uma primeira boa impressão. Repetindo, não existe uma segunda chance para se causar uma primeira boa impressão. Então, possivelmente, ele passou por essa experiência e quem não causava para ele uma primeira boa impressão, ele colocava literalmente um X nas costas dessa pessoa. E como é que trabalha essa crença limitante? Bom, quando a gente quer encontrar uma pepita de ouro, como é que a gente faz? A gente vai encontrar ela na superfície da terra ou a gente vai ter que escavar toneladas de terra para encontrar essa pepita? Evidentemente que a gente vai ter que escavar uma tonelada de terras para encontrar essa pepita. A mesma coisa é com o comportamento humano. A gente tem que olhar para a pessoa de forma positiva. O que essa pessoa tem de positivo? Porque a gente tem os nossos defeitos e a gente tem as nossas qualidades. Se a gente começar a olhar a pessoa, quais são as qualidades que essa pessoa tem, a gente vai estar sempre dando uma segunda chance para essa pessoa. E tem outra coisa. Às vezes aquela pessoa ela não causou uma primeira boa impressão porque ela não tem a competência ou a capacidade que aquela pessoa gostaria que ela tivesse. Aí cabe a essa pessoa desenvolver essa pessoa. No coach, a gente faz o seguinte, a gente desenvolve através de perguntas e ferramentas. Então, desenvolver a pessoa, você consegue. Você só não consegue desenvolver uma determinada pessoa se ela não quiser. Aí sim, aí não tem o que fazer. Quando alguém não quer crescer, quando alguém não quer se desenvolver, então a gente não pode fazer nada. Mas sempre procure o que a pessoa tem de melhor, quais as qualidades que ela tem, porque se a gente enxergar dessa forma, não vai ter crença limitante que vai bloquear o nosso pensamento, a nossa forma de agir. Então a gente tem que mudar também, não somente a nossa mente, mas os nossos comportamentos a gente tem que mudar, certo? Bem, então aqui a gente já falou dos 3 tipos de crenças limitantes. E agora, Marco, como é que eu vou trabalhar isso sozinho? Bom, eu vou dar um passo a passo aqui para vocês, para que você possa se sentar em algum lugar agora e fazer esse exercício com tranquilidade, ok? Vamos lá. Vamos lá então. Tem uma ferramenta que a gente utiliza no coach que chama enquadramento de crença. Então vamos fazer esse exercício. Anote aí como é que você vai fazer. Você tem que identificar qual que é a sua crença atual. Pode ser que você tenha mais de uma, mas escolha aquela crença que você acredita que se você resolver essa crença, vai liberar outras que você tem. Porque às vezes a gente tem uma que bloqueia outras. Então, escolhe aquela que você tenha a maior dificuldade. Você fala assim, essa daqui, se eu conseguir eliminar essa crença limitante, eu vou resolver vários problemas na minha vida. Então, identifica qual é a sua crença atual, ok? Depois, a gente vai para ganhos. Se você manter essa crença que você tem hoje, que ganhos você vai ter?
Aí a gente vai para a próxima etapa. Valor fundamental. Que valor fundamental você vai ter com essa crença? Se é que existe algum valor fundamental. Aí você coloca, que valor fundamental se você continuar com essa crença? Agora vamos lá. Qual a expectativa negativa que você vai ter se você permanecer com essa crença? E qual a expectativa positiva que você vai ter se você eliminar essa crença? Outro nível. Qual experiência negativa você vai ter se você continuar com essa crença? E qual experiência positiva que você vai ter eliminando essa crença? Você vai anotando. Tudo que você vê de negativo, vai anotando. Tudo que você vê de positivo, vai anotando. Tá? Vamos para estado emocional. Qual o estado emocional negativo que você vai continuar tendo, permanecendo com essa crença? E qual o estado emocional positivo você vai ter eliminando essa crença? Então, essa ferramenta chama enquadramento de crença. Pode parecer simples, mas não é. Por que não é? Tem pessoas que têm a sua crença limitante há muito tempo. Muito tempo. Então, você tem que trabalhar essa ferramenta com muita calma e sendo bastante honesto com você mesmo. Você tem que ser o mais transparente com você. Tem pessoas que a crença é tão antiga e está tão profundo nela que a gente, além de aplicar essa ferramenta, a gente ainda tem que aplicar uma outra que chama reenquadramento de crença. De tão profundo que isso está na mente da pessoa. Mas, fazendo esse exercício com essa ferramenta, eu acredito que você já consiga identificar a sua crença e a trabalhar essa crença. E é essa a nossa intenção. Porque, a partir da próxima semana, a gente vai falar sobre um outro assunto que vai impulsionar na sua profissão de vendas, abrir a sua mente para que você possa, como se diz, voar, começar a voar e atingir seus objetivos. A gente vai estar falando de vendas, mas vai ajudar muito na sua parte comportamental, vai ajudar você a desenvolver como pessoa na sua vida familiar, em todas as áreas da sua vida. Então fique com a gente nesse canal. Se você gostou, curte, assine o nosso canal. Aqui embaixo vai ter um endereço com um e-book gratuito que eu estou deixando para você baixar esse e-book e já começar a ler algumas dicas de vendas, algumas técnicas de vendas, para que no próximo vídeo você esteja mais familiarizado com o conteúdo que a gente vai apresentar. Espero que você gostou e na próxima semana estaremos aqui novamente conversando com vocês. Um grande abraço, até mais!